Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Hoje, sexta-feira, estamos aqui para a nossa leitura diária, da lição número 1, a igreja que nasceu no Pentecostes. E hoje, sexta-feira, nossa leitura diária está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 5. E vai ter como tema uma experiência específica e definida. Louvado seja Deus. Mas o que é que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 5? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então a caminhada dos discípulos com Jesus foi, vamos dizer que ela foi marcada por muitos momentos desafiadores, transformadores, porque eles viram Jesus fazer muitos milagres, inúmeros. O próprio livro de João vai dizer que além daquele, Jesus fez tantos milagres que, se fosse pegar todos os livros da terra, não iria caber o tanto de milagres que Jesus fez, os prodígios, as maravilhas que Jesus operou. Mas o que está escrito na Sagrada Escritura é para que nós venhamos a crer que realmente Ele é o Filho de Deus e que veio à terra para nos trazer salvação. Então eles viram sim Jesus fazer muitos milagres, ouviram palavras de vida eterna. Pedro mesmo falou: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens palavra de vida eterna. Então eles testemunharam a ressurreição, sim, testemunharam também. Pedro e João lá na frente dos escribas, dos fariseus, falaram: como é que nós vamos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos? Então sim, eles testemunharam. Mas apesar de tudo isso, ainda faltava alguma coisa, logo que Jesus fosse assunto aos céus. E Jesus, antes de subir, Jesus prometeu. Jesus fez essa promessa e foi uma promessa bem clara e objetiva. Ei, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Essa promessa não era simbólica, não. Ela era uma experiência específica e definida, sim, com tempo, com propósito marcado. Não se tratava apenas de uma ideia espiritual, não, mas de um acontecimento real. Um acontecimento real que iria marcar a vida dos discípulos de forma profunda, de forma definitiva. Então Jesus estava ali preparando os seus seguidores para a fundação da igreja, para o início da igreja. E essa igreja não nasceria apenas da boa vontade ou de estruturas organizacionais, não, ela nasceria do poder do alto. O batismo com o Espírito Santo viria como selo do início de uma nova etapa, a era de atuação do Espírito Santo. Essa experiência é específica porque Jesus a distingue de outras. Ele diz que João batizou com água, mas o que viria agora era diferente, era uma nova dimensão espiritual, digamos assim, uma capacitação sobrenatural para viver e testemunhar o Evangelho. E é definida, sim, ela é definida porque ela tinha um tempo certo para acontecer, Era aquele dia, era no dia do Pentecostes. Essa promessa se cumpriu no dia exato do Pentecostes, quando todos estavam reunidos em oração e de repente, nós já lemos essa passagem, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e todos os que estavam naquele lugar, diz lá no livro de Atos, capítulo 2, do verso 1 ao 4, todos foram cheios do Espírito Santo. Não foi emocionalismo, não foi simplesmente uma emoção de caso, não foi um pensamento positivo, não, foi uma manifestação real, foi visível, foi audível
essa manifestação do poder de Deus na vida deles. E por que essa experiência era tão importante? Porque os discípulos, mesmo com tudo que eles já haviam visto, ouvido, que eles já haviam presenciado, eles ainda não estavam prontos para cumprir a missão. Isso serve para nós hoje mesmo, né? A pregação do Evangelho, a formação da igreja, a resistência às perseguições, tudo isso exigiria mais do que coragem humana. Pedro era corajoso, nós vemos isso quando ele pega lá a espada e quer cortar a orelha de Malco, né? Mas exigiria o que? O poder do Espírito Santo. Então, para nós hoje também, para nós podermos vencer as adversidades, para nós poder pregar o Evangelho, para nós testemunharmos, para nós termos uma vida de santidade na presença de Deus, e não é fácil não, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus dentro das nossas vidas. Então esse é o ponto central para nós entendermos o nascimento da igreja. Ela não surgiu apenas por uma ideia ou um movimento social. Não, mas ela nasceu de uma experiência sobrenatural com Deus. A promessa de Jesus se cumpriu e continua disponível ainda hoje para todos os que creem, para todos os que quiserem, né? Muitos tentam viver a vida cristã apenas com esforço humano, conhecimento intelectual ou uma estrutura religiosa. Mas sem essa experiência com o Espírito Santo, falta o fogo, falta a direção, falta o poder, falta o fervor. E é o Espírito que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que dá ousadia, é o Espírito Santo que vai distribuir os dons. Por isso que eu convido você, nesta lição que marca o início deste trimestre, a lição número 1, nós somos convidados a voltar lá no princípio e olhar para o Pentecostes não como um evento do passado, não, mas como uma chamada atual. Então buscar, desejar e viver uma experiência com o Espírito Santo específica, definida e transformadora tem que ser o meu objetivo e o teu objetivo. O batismo com o Espírito Santo não é um luxo espiritual, não, é uma necessidade para quem deseja viver plenamente o propósito de Deus. Que nós, ao estudarmos essa lição, nós sejamos despertados a buscar essa experiência e a viver em comunhão com o Espírito. E nós sermos ousados, sim, para continuar a obra da igreja que nasceu lá no Pentecostes, mas que segue viva e cheia de poder até hoje. Medite nessa palavra. Nós fazemos parte da igreja do Pentecostes. Nós fazemos parte dessa ação do Espírito Santo de Deus na terra. Nós estamos vivendo a era do Espírito. Então vamos nos despertar para continuar o trabalho, para continuar a missão de levarmos a obra de Deus avante, a sua palavra. E o nome de Jesus seja glorificado. Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. E amanhã sábado, nós temos a nossa última leitura diária. Deus abençoe você, em nome de Jesus.